Então vamos. Essa é a nossa primeira prática dessa nova turma, uma turma de práticas regulares de pranayamas. Pranayamas, a respiração e os seus efeitos meditativos. Esse é o tema, é o título dessa nossa nova turma. Essa turma, ela surge, para contextualizar, ela surge como resultado do término de 3 módulos de cursos de pranayamas que aconteceram nesses últimos 3 meses. Então, durante junho, julho e agosto, né, tivemos o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3 de um curso de pranayamas, que foi apresentando, né, de uma maneira sistemática, com 1h30 por semana, entre teoria e prática, os principais fundamentos, os principais conceitos, os principais aspectos, né, de uma prática consciente, sensível, experiencial de pranayamas, priorizando muito mais o aspecto da experiência, né, daquilo que pode ser sentido, daquilo que pode ser vivido, e não priorizando o aspecto mecânico, o aspecto técnico das coisas, né? Então é um curso que não visou apresentar diversos pranayamas descritos em textos, né? Não foi esse o nosso propósito. O nosso propósito foi treinar aquilo que está por trás, né? Aquilo que fundamenta qualquer prática de pranayamas. Bom, e aí termina esses 3 módulos, e eu penso que o ideal seria dar continuidade a isso. E também, né, eu tenho vontade, já tenho essa vontade faz tempo, de abrir uma turma de prática de pranayamas. Eu nunca consegui fazer isso, eu nunca consegui. Porque, por vários motivos, né, por vários motivos. Porque talvez um dos principais motivos seja a dificuldade em permanecer sentados por um longo tempo, né? E para que a gente possa fazer uma prática de pranayamas que tenha uma duração relevante, que a gente possa ir se aprofundando, né, nessa prática, a gente precisa ficar bem sentados. Essa é a condição número 1, né? A condição número 1. Então, por isso que eu escrevi, né, lá no grupo, tem uma cadeira por perto, tem uma cadeira por perto, tá? Tem algo que possa, que você possa utilizar. Se você quiser começar no chão, comece no chão, não tem problema nenhum, né? Mas caso, né, você canse de ficar no chão, não é o momento ideal, né, para ficar lutando e querendo se forçar, né, a permanecer bem sentado, porque com isso a gente vai perdendo toda a possibilidade de perceber o que acontece de mais sutil, né? A nossa atenção, ela se retrai imediatamente para o desconforto, e ali ela fica. E o desconforto está relacionado com alguma coisa muito grosseira do nosso corpo estrutural, né? E quando a gente vai para a prática de pranayamas, a gente quer aprofundar, sair desse aspecto mais grosseiro e ir aprofundando para um aspecto mais sutil do nosso corpo, dos nossos corpos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então tem uma forma de ficar confortável, porque dessa vez a gente vai, né, e eu vou manter aqui, mesmo que eu comece a ver que vocês ficam desconfortáveis, eu vou manter a minha linha, porque quem está desconfortável é por opção, tá bom? É por opção. Vocês podem encontrar um jeito de sentar confortavelmente numa cadeira, e isso não é nenhum problema, isso é muito bem-vindo, tá bom? Quando a gente quer aprofundar em determinadas práticas. Então começa assim, né? Começa assim. Mas é claro que essa turma, ela não é, né, ela não é exatamente dedicada apenas a quem fez esses 3 módulos, apesar de eu incentivar, né, e estimular que esses módulos sejam feitos, caso, né, comece na turma e comece a ver que talvez faltem alguns elementos, né, porque aqui é uma turma muito mais de prática, só hoje que vai ser um pouquinho mais, né, uns minutos de uma apresentação, porque é o primeiro dia.
mas depois a gente vai seguir muito rapidamente para a prática, com uma introdução muito pequena. Então, talvez seja interessante, tá? Se surgir a necessidade, talvez seja interessante seguir pelas gravações. Todos os cursos são gravados. Bom, o que é pranayama, então? Que é o tema dessa nossa turma. Pranayama não é simplesmente respiração, né? Pranayama não é simplesmente aprender a respirar, preciso aprender a respirar melhor. Passa por isso, passa pela respiração, passa por aprender a respirar, mas não é apenas isso. Pranayama é um uso muito específico dos mecanismos respiratórios, né? Pranayama passa pela respiração, mas não é exatamente limitado à respiração. É relacionado à respiração, né? Pranayama é composto de duas palavras, prana e ayama. Ayama significa expansão e, ao mesmo tempo, controle. Então, é uma palavra que ela inclui em si um certo paradoxo, né? Pranayama já é alguma coisa que tem na sua própria composição da palavra alguma coisa paradoxal. É uma expansão, mas, ao mesmo tempo, é o controle. Então, é uma expansão controlada, né? É um controle que se coloca na respiração que provoca uma capacidade de expansão, né? E a gente só vai entendendo os paradoxos, eles são sempre assim, a gente só é capaz de resolvê-los. Tem muitos paradoxos no yoga, tenho falado muito deles, e esses paradoxos só vão sendo resolvidos à medida que a gente pode resolvê-los no corpo. Intelectualmente, a gente não vai muito longe nesse sentido, né? Racionalmente, querendo entender racionalmente, a gente não vai muito longe nisso. A gente precisa fazer com que as coisas sejam entendidas e assimiladas no corpo. Bom, e prana, o que é o prana? Prana é essa nossa matéria, né, prima, é a nossa base de trabalho quando fazemos essas práticas e como fazemos qualquer coisa no yoga. Né? O prana, para o Hatha Yoga, é a base de tudo. O prana ele já aparece lá nos primeiros textos que falam sobre o yoga como sendo, né, essa substância que permeia e que é através dela que a gente vai conhecendo os mecanismos internos. Então, em alguma instância, pranayama significa controlar, né, aquilo que é responsável por fazer com que a respiração aconteça. Né? Para usar algumas definições do prana, uma delas é relacionada aos impulsos nervosos. Uma delas é relacionada aos impulsos que provocam a inspiração e a expiração. Né? Outra delas é relacionada aos cinco sentidos, é relacionada às percepções cutâneas, é relacionada ao funcionamento de todos os órgãos vitais, né? É relacionada aos movimentos do corpo. Então, tudo isso que dá vida e sustenta a vida do corpo é regulado por prana, inclusive a respiração como sendo a grande chave. E então pranayama significa a gente controlar aquilo que controla, aquilo que comanda a respiração. Existe um impulso respiratório, mas a gente vai controlar esse impulso. A gente não vai só observar a respiração livre acontecendo, né? Isso já seria uma função de prana, mas a gente vai interferir nesses processos respiratórios e fazer o corpo se movimentar de uma maneira particular. Os asanas fazem um tipo de movimento com o corpo. Nossas atividades do dia a dia fazem um tipo de movimentos com o corpo, que são movimentos não respiratórios, movimentos que colocam o corpo em movimento, movimentos que fazem, né, fazem movimentos num certo sentido linear, né, movimentos de deslocamento, movimentos lineares, pernas, braços, ou mesmo o tronco, quando a gente está fazendo asanas ou outros movimentos, né? São movimentos que acontecem num certo sentido linear, de deslocamento. Esse tipo de movimento é completamente diferente do tipo de movimento respiratório. Os movimentos respiratórios são de uma natureza de expansão e retração. Então, a primeira coisa que a gente precisa se dar conta quando começa a entrar numa prática de pranayamas é que a natureza dos movimentos que vão ser observados é uma natureza de movimentos de expansão e retração. São esses movimentos no corpo que a gente vai começar a procurar.
tá? Não são outros, são movimentos de expansão e retração. Bom, mas a respiração, ela também inclui, né, a percepção dos movimentos do ar, passagens do ar. E esses movimentos do ar, esses sim são movimentos de uma natureza linear, né? Passam por tubos, tem caminhos específicos, tubos, passagens respiratórias, vias aéreas. Então, tem os movimentos de expansão e retração do corpo, tem os movimentos de entrada e de saída do ar. Os movimentos de entrada e saída do ar, eles dependem dos movimentos do corpo, né? Então, é porque o corpo se movimenta, e isso pode parecer um pouco óbvio quando a gente, né, pensa racionalmente, nós sabemos disso, mas nem sempre é tão óbvio quando a gente vai experienciar isso no corpo. Não é porque o ar entra que o corpo se expande, é o contrário, é porque o corpo se expande que pode fazer com que o ar entre, né? É porque o corpo se retrai que isso faz com que o ar saia. Então é preciso que a gente tenha muita clareza disso, né? É o movimento do corpo que provoca movimentos do ar. A respiração acontece por conta de movimentos do corpo. Mas por que esses movimentos do corpo acontecem, né? Existem impulsos respiratórios que provocam a inspiração e provocam a expiração. E esses impulsos ficam acontecendo o dia inteiro. A gente respira milhares de vezes num dia, né? Sem se dar conta. Esses impulsos estão operando o tempo inteiro. Mas quando a gente vai se colocar na nossa prática, é o momento onde a gente vai começar a interferir nisso, né? Então, movimentar o corpo para que esse movimento do ar aconteça. Tá bom? Então, para a gente poder falar de corpo e de movimento do corpo, é preciso que a gente passe rapidamente por algo chamado teoria dos koshas. Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha. Existem outros 3, mas a gente pode se limitar nesses 2 primeiros. Annamaya Kosha é o nosso corpo estrutural. Anna significa literalmente alimento, mas ele, né, representa o nosso corpo estrutural, nossa estrutura existencial, né, nossa parte palpável, densa, pele, músculos, ossos, tendões, ligamentos, tubos, veias, né? Órgãos. Isso tudo faz parte do nosso corpo estrutural, daquilo que faz com que a gente possa existir nesse mundo, nossa estrutura existencial. Mas o que permeia, né, e que dá vida a essa estrutura, aquilo que diferencia um corpo vivo de um corpo morto, porque as estruturas são as mesmas, né? Mas aquilo que diferencia um corpo vivo de um corpo morto é o Pranamaya Kosha. É esse segundo aspecto, esse corpo de prana, relacionado às funções vitais. Então ele governa tudo que está relacionado às funções vitais autônomas do nosso corpo, né? Preservação da vida. Então os impulsos nervosos, os impulsos respiratórios, esses comandos do funcionamento particular de cada um dos órgãos, a nossa sensibilidade, o aquecimento do corpo, todos os movimentos peristálticos, movimentos, batimentos cardíacos, o sangue correndo, os líquidos, produção de líquidos, quer dizer, tudo isso é função do nosso corpo de prana, Pranamaya Kosha. E, né, o movimento, ele acontece no Annamaya Kosha, no corpo estrutural, né? O movimento de expansão e retração, a gente se dá conta dele no nosso corpo estrutural, na nossa estrutura. Mas o que movimenta, o que está por trás desse movimento é o Pranamaya Kosha, né? A gente tem sensibilidade, essa sensibilidade ela é obtida, ela é percebida, né, nessa nossa estrutura, no tato da pele, mas essa sensibilidade só pode ser percebida por causa de Pranamaya Kosha, os impulsos nervosos presentes, né, em prana, e que comandam e governam a sensibilidade. Então, dessa forma, a respiração também acontece assim. A respiração acontece através de Annamaya Kosha, mas o que move, né, esse corpo estrutural
é Prana Maya Kosha. Então, em última instância, o controle, né, do que move o corpo, Prana é o que move esse corpo, e o controle que a gente vai obtendo em Pranayama é esse controle do que move o corpo, né? É o controle daquilo que move o corpo estrutural, é o controle dessa camada, Prana Maya Kosha. É aí que a gente está procurando atuar. Não é na nossa estrutura, mas é nessa camada, que eu não vou chamar ela de interna nem de externa, mas ela é completamente interrelacionada, né? Ela é como se fosse entremeada, né? E é nessa camada Prana Maya Kosha que a gente atua quando fazemos as práticas de pranayama. E é isso que movimenta o corpo para que ele respire. Como vão ser, então, essas estruturas, né, dessas nossas práticas, como vai ser hoje, por exemplo? A gente vai ter, a princípio, sempre 3 momentos principais. Um momento de preparação, porque a gente não pode interferir na respiração diretamente, assim, à força, né? Há um impulso instintivo muito forte na respiração, e a gente não pode ir contra esses impulsos quando a gente começa a prolongar, fazer respirações longas, lentas, pausas respiratórias, bandas, né? A gente não pode ir contra esses impulsos respiratórios. Então é preciso que tenha uma preparação. E a gente vai começar a se dar conta de qual é esse momento, então, onde eu posso começar a interferir, né? Para isso precisa ter uma preparação. Essa preparação pode ser de várias formas. Pode ser observando a respiração livre, pode ser através de relaxamento, pode ser através de crias como o Kapalabhati, por exemplo, né? Pode ser através de alguns movimentos corporais que não vão demandar, né? Demanda metabólica. E com isso a gente vai criando condições. Para quem achar que deve fazer asanas, né? Que sente que precisa fazer uma prática de posturas, faz antecipadamente, né? Pode fazer 1 hora, meia hora antes dessa nossa aula. Você começa um pouco antes por sua própria conta. Ou assiste a live, né, às 5 horas da tarde. Tem um professor muito bom chamado Marcos Rojo, Marcos com O, que passa 5 horas da tarde no Marcos Rojo Yoga, no Instagram. E vocês podem fazer essas lives, já pode ser uma ótima preparação. Para que a gente possa, então, né? Então, para quem sente que deve fazer essas práticas de posturas. Bom, a gente faz esse primeiro momento de preparatório, cria condições para poder interferir na respiração. Para entrar no momento da interferência em si, da técnica, né? Toda técnica é um estímulo. Então a gente vai ficar observando, então é por isso que a gente faz, né? É por isso que cada uma das técnicas do yoga é feita. Porque ela provoca um estímulo, e a gente, através desse estímulo, vai observar os efeitos, né? O que acontece. Essa é a parte mais importante, né? É o corpo da nossa prática, é a parte da interferência respiratória, a parte do pranayama em si, né? E a terceira parte seria um aspecto mais de observação dos efeitos, né? Então, quando eu coloco e seus efeitos meditativos, não é exatamente que a gente vai fazer uma prática de meditação conduzida, né? Onde a gente vai mudar de assunto. Vamos mudar de assunto e agora fazer uma meditação concentrando a atenção em alguma, né? Não, a gente vai procurar os aspectos meditativos decorrentes da prática respiratória e obter conhecimento através disso. É um momento de consolidação, de certa forma, né? A etapa preparatória, ela é muito bem-vinda se for feita no chão. As 2 outras, se você sentir que isso te tira a concentração, porque a mente vai se retraindo para os sinais de desconforto, tem uma cadeira por perto, tá bom? Tem uma cadeira por perto. Então é isso que eu queria falar. Não queria... e não é a intenção dessas turmas que a gente tenha longas introduções, tá bom? Só hoje um pouquinho mais longo. E a partir das próximas, isso tudo vai ser muito mais breve. Mas a gente vai entrar no nosso aspecto prático de hoje. E essa nossa prática, então, como eu disse, vai ser dividida em 3 partes. Uma primeira parte preparatória, onde a gente vai observar a respiração acontecendo espontaneamente, antes de começar a interferir.
e onde a gente vai observar os movimentos respiratórios, começar a procurar, né? Procurar se dar conta dos movimentos respiratórios. Depois a gente vai começar a interferir na respiração. Essa interferência na respiração, ela deve ser feita de uma forma que potencialize a percepção dos movimentos respiratórios. Agora, acontece, né, da gente começar a interferir na respiração e por se preocupar demais com aspectos racionais e mecânicos, né, que você começa a se preocupar tanto com a mecânica da coisa, que perde a sua percepção e aí não vale a pena. Né? Não vale a pena seguir dessa forma. Só vale a pena ir aprofundando a respiração e interferindo nela se esse estímulo provocado potencializa a sua capacidade de percepção. Tá? Então, não se preocupe demais com esses aspectos racionais. Tenho falado muito uma frase que eu copiei do professor José Antônio, que ou você sente ou você pensa. Não dá para fazer as duas coisas. E a gente prioriza o sentir. Né? Priorizamos o sentir. Não priorizamos o pensar. Então a gente vai tentando fazer com que o nosso corpo seja, e a sensibilidade, a experiência corporal seja prioridade, tá bom? Então a gente vai começar a interferir na respiração. E hoje a gente vai fazer uma técnica que não é descrita como um pranayama, nem no Hatha Pradipika, nem no Gheranda Samhita, mas é apresentada nos dois textos, que é o Anuloma Viloma, uma respiração alternada. Tá? Respiração alternada, eu vou explicando isso melhor quando a gente for fazendo, e o passo a passo. E por fim, a gente vai observar esses efeitos todos, esses aspectos numa prática meditativa. Não sei se cabe tanto essa palavra, né? Meditação é uma palavra muito ampla para isso. A gente precisa localizar muito bem o que significa meditação nesse contexto. Né? Meditação é esse momento de se deixar absorver pelos efeitos. Tá? O objeto da nossa meditação é a observação dos efeitos decorrentes da prática. Esse é o nosso objeto de meditação e é aí que a gente vai deixar a meditação situada. Muito bem. Então, começamos numa postura que, se você estiver sentado no chão, é a sua postura meditativa. Se você estiver sentado numa cadeira, deixe os pés apoiados no chão, não se apoie no encosto lá da cadeira, desencoste as costas desse encosto e mantenha as costas retas. Comece com alguns pequenos movimentos de espreguiçamento apenas, só para fazer, né, e dar uma pequena mobilidade ao corpo, trazendo sensibilidade ao corpo. Alguns movimentos que sentir vontade, ou ainda, talvez, movimentos que sejam necessários nesse momento. Explore os limites do seu corpo. Faça esse espreguiçamento como uma forma de te lembrar do corpo inteiro. E tem uma pergunta que eu tenho feito sempre, né? Quanto tempo leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente? Talvez o espreguiçamento seja uma das formas de nos trazer o corpo à tona. E até que você possa ir pouco a pouco parando. Há um momento onde vem um impulso de parar com esses movimentos, de soltar tudo isso. E aí você vai se estabelecendo na sua postura. No primeiro momento, estando ou no chão ou numa cadeira, venha flexionando o tronco à frente, aproximando o abdômen das coxas,
como se fosse levando a testa na direção do chão, para quem está no chão, ou simplesmente aproximando o abdômen das coxas e soltando a cabeça lá para frente, para quem está numa cadeira. E volte. Deixe as costas retas. Tome consciência dessa estrutura corporal. Ana Maya Kosha, essa estrutura existencial, seu corpo palpável. E através da respiração, através da luminosidade que você percebe pelas pálpebras fechadas, através do tônus que você vai sendo capaz de sentir do corpo por dentro, vá se direcionando para o seu ambiente interno. É como se você fosse sendo convidado pelo seu próprio corpo a habitar um ambiente interno, convidado a observar o que acontece no corpo por dentro, para dentro. Então essa luminosidade que você percebe pelas pálpebras fechadas não te leva para fora, mas te leva a observar como ela invade os espaços internos. A respiração que faz essa comunicação de dentro e fora não te leva para fora, mas te leva a perceber o toque desse ar por dentro do corpo. E é como se você pudesse perceber o tato de toda a superfície da pele, do corpo inteiro. E fazendo um mergulho, como se pudesse perceber o tato da pele para dentro. Perceba que esse corpo estrutural é imóvel agora. Não faz movimentos, você não está comandando nenhum movimento. Então, mais do que permanecer imóvel, perceba que você não tem sequer a vontade de se mexer. Você retira qualquer impulso de movimento. E através desse corpo imóvel, você vai podendo cada vez mais adentrar esse seu ambiente interno. E comece a se dar conta da respiração acontecendo. O primeiro passo é perceber a respiração acontecendo livremente, sem que você interfira nela.
Perceba os movimentos de expansão e retração acontecendo no corpo. Talvez a sua respiração seja curta nesse momento, seja superficial. E é assim que você vai observar então. A gente não está modificando ainda. A respiração é como é. E se ela for curta e superficial, você vai perceber movimentos bastante discretos. Mas mesmo assim, são movimentos que podem ser percebidos. Tenha clareza que esses movimentos são movimentos de expansão e de retração do corpo. Tenha clareza de que são esses movimentos do corpo que provocam a entrada e a saída do ar, e não o contrário. Experiencie isso. Como se houvesse um micro instante que fosse capaz de ser percebido, onde o movimento do corpo se antecede ao movimento do ar. E se você não está controlando esses movimentos do corpo, eles estão acontecendo espontaneamente, significa que há um impulso por trás desses movimentos. E você vai procurando se dar conta de que impulso é esse que provoca a inspiração, que impulso é esse que provoca a expiração. E o que você fica procurando observar agora é quando acontece esse impulso inspiratório, quando acontece esse impulso expiratório. Não é exatamente a inspiração e a expiração. Não é exatamente o movimento de inspiração e de expiração, é o impulso, é o momento. Então comece a procurar perceber o corpo, esses movimentos de expansão e retração. E a gente vai dividindo o corpo em partes no primeiro momento. Então primeiro você observa a caixa torácica. E a caixa torácica, então, deve ser percebida como uma caixa de fato. Tem a parte da frente, tem as laterais, tem a parte de trás, tem a parte de baixo, a parte de cima. Coloque uma das mãos na região do peito, na região do externo. Veja se pode sentir movimentos respiratórios aí. Mas você não está modificando a respiração. A respiração segue não controlada.
E você vai procurando agora apoiar o dorso das mãos, né? As costas das mãos, nas laterais do tórax, logo abaixo das axilas. E você continua respirando espontaneamente, procurando movimentos respiratórios aí. Se der, se isso não for desconfortável para você, você coloca as costas das mãos, de uma das mãos, na parte alta das costas, entre as escápulas. Uma das mãos vem por baixo. Os dedos dessa mão voltados para cima. Se isso é desconfortável para o ombro, para o cotovelo, aí você não faz e fica procurando observar sem o contato da mão mesmo. Então tire o contato das mãos e continue observando os movimentos respiratórios na caixa torácica. Veja se agora você pode senti-lo sem o toque das mãos. E é preciso que a gente vá se concentrando, se envolvendo com aquilo que é sutil e pequeno no corpo. Não são movimentos escancarados, são movimentos pequenos. Em todas as direções. Coloque uma das mãos, então, no abdômen, na altura do umbigo. E veja se pode sentir movimentos respiratórios aí. Você não impulsiona, não comanda, não controla. Então você vai colocando as mãos como se fizesse, né, esse movimento com as mãos, os polegares para trás, os dedos para frente. Você vai encaixando então essa parte interna das mãos entre polegares e dedos, logo abaixo das últimas costelas e acima desse osso da bacia, da crista ilíaca. Veja, se pode sentir movimentos respiratórios nessa lateral, nessas laterais. Então você apoia as costas de uma das mãos na região lombar. E veja se há movimentos, por mais discretos que sejam. Não sentir não significa que os movimentos não existam. Pode ser que eles existam e você não esteja percebendo. Não imagine, não visualize. É importante que seja uma experiência concreta. Tire o contato das mãos e volte então a procurar perceber movimentos respiratórios nessas paredes todas
dessa caixa abdominal, para frente, para os lados, para trás. E vá procurando tomar consciência dos movimentos do assoalho pélvico. Que você é capaz de sentir pelo contato da região do assoalho pélvico com o assento, com o chão, com a cadeira. E comece a fazer alguns movimentos de deslocamento lateral com a coluna toda reta. Então você não inclina a coluna, quer dizer, você não entorta a coluna, né? Você vai inclinando, levando a coluna reta de um lado para o outro. E vá procurando ampliar esses movimentos, fazendo a sua amplitude máxima. Fazendo movimentos amplos, com a coluna bem reta. E aos poucos você vai reduzindo a amplitude desses movimentos, voltando a fazê-los mais em torno do próprio eixo. Você vai reduzindo e vai voltando a se aproximar do eixo vertical. Mas os movimentos ainda continuam. Até que em algum momento você, de fato, para com os movimentos, encontra a imobilidade. E volta a procurar sentir movimentos respiratórios na região do assoalho pélvico. Então faça movimentos circulares para um dos lados, movimentos pequenos em torno do eixo da coluna. Você escolhe um dos lados e faz movimentos circulares com a coluna toda reta. Movimentos pequenos, lentos, onde você vai sentindo o efeito desses movimentos diretamente na região de assento. Inverta o sentido. Continue fazendo movimentos pequenos ao redor desse eixo da coluna, próximos ao eixo vertical. Até que você passa a fazer micromovimentos imperceptíveis para quem olha de fora. Até o momento onde você para com tudo isso. O corpo readquire imobilidade, o corpo deixa de fazer movimentos não respiratórios e você passa a colocar toda a sua atenção de volta nos movimentos exclusivamente respiratórios, da natureza de expansão e retração. E mesmo no assoalho pélvico, continuam sendo dessa mesma natureza, expansão e retração. Quando você inspira e expira.
Veja se pode sentir movimentos respiratórios no assoalho pélvico, no abdômen, toda essa faixa abdominal e toda essa caixa torácica. Alguns lugares os movimentos são mais evidentes, em outros lugares são bastante discretos e quase imperceptíveis, ou às vezes imperceptíveis por enquanto. E a gente vai pouco a pouco ampliando, aprofundando a respiração. Você começa a interferir a partir de agora na respiração, fazendo com que as respirações sejam mais profundas e mais lentas, mas pouco a pouco. Você não vai ao máximo de uma vez. É como se o corpo fosse adquirindo uma capacidade elástica de ampliar, de se expandir a cada ciclo respiratório um pouco mais. E você não perde de vista que vai aprofundando a respiração para aprofundar também e tornar mais nítidos os movimentos respiratórios em todas essas paredes. Na região torácica, na região abdominal, na frente, nos lados, atrás, embaixo no assoalho pélvico, em cima, na região das clavículas. E talvez nesse momento a respiração já seja ampla, já seja profunda, já seja mais lenta. Agora você não está obedecendo aqueles impulsos espontâneos da respiração. Você está controlando esses impulsos. A respiração acontece de acordo com os seus comandos. Mas esses comandos são dados no corpo. Não são dados para o ar que entra e sai. São comandos de expansão e retração lenta e controlada do corpo. E através dessa expansão e retração lenta e controlada do corpo, o ar entra e sai lentamente. E o primeiro passo nesse processo é ir fazendo com que as expirações sejam completas. Ou seja, cada saída do ar você vai soltando o máximo possível. E vai se dando conta do que acontece com isso. Como você faz para que as expirações sejam mais completas? Vá percebendo que você vai utilizando a musculatura do abdômen e do assoalho pélvico. E você vai utilizando a musculatura do abdômen e assoalho pélvico ainda mais se você não permitir que o corpo ele decaia, deprima, desabe durante a expiração. Você preserva uma certa altura. Uma altura perto daquela que você conquista quando inspira. Quando expira, não deixa o corpo desmoronar. Sustente. E se vai soltando o ar completamente, você vai usando, quase que de maneira involuntária, o abdômen, o assoalho pélvico. E assim as expirações vão se tornando completas, mas ao mesmo tempo algo que preserva uma certa altura do corpo e que faz uso do abdômen, do assoalho pélvico. E se as expirações são completas, possibilita que as inspirações também possam ser
para que as inspirações sejam completas, você não relaxa completamente o abdômen e o assoalho pélvico. Você mantém abdômen e assoalho pélvico sob controle, resistindo a esse certo impulso, né? Que a inspiração tende a empurrá-los para fora, para baixo. Mas você resiste, mantém o abdômen e o assoalho pélvico sob controle, como se isso fosse dando sustentação para o diafragma, para o tórax ganhar volume, ganhar altura. O diafragma desce sobre uma certa resistência, não encontra uma cavidade abdominal amolecida, encontra uma certa resistência, e isso faz com que a caixa torácica possa se ampliar no espaço. As inspirações vão sendo como a abertura de um guarda-chuva, que você abre de baixo para cima, das costelas mais baixas em direção às mais altas. Para que isso aconteça de forma eficiente, é preciso que o abdômen se mantenha sob controle. Não queira expandir o abdômen lá para fora. E assim você vai transformando simples expirações e simples inspirações em processos respiratórios de Vrechaka e Puraka, a forma de respirar, segundo o padrão respiratório de Pranayama. Mas você não sente urgência pela próxima respiração em nenhum momento. Em nenhum momento permite que o corpo sinta falta de ar. As inspirações são lentas, as expirações são ainda mais lentas. As expirações são completas e as inspirações são também completas. Mas em nenhum momento você sente urgência pela próxima respiração. E se as expirações são completas, lentas, confortáveis, talvez surja um pequeno instante de pausa espontânea. Um pequeno instante. Não uma pausa controlada nem induzida. Mas talvez aconteça uma pequena pausa espontânea cada vez que você termina de soltar o ar e antes que a inspiração seguinte aconteça. E observe o silêncio desse ambiente interno nesses pequenos instantes de pausa espontânea, se é que elas existem. Então, com o polegar direito, depois que você fizer uma saída do ar, você vai tampar a narina direita e vai passar a respirar só pela esquerda, inspirações e expirações, ainda profundas, ainda lentas, apenas pela narina esquerda. Provavelmente você tem que alterar o seu ritmo, mas deixa que o corpo faça isso. Não se permita sentir falta de ar. E você tampa a narina direita com suavidade. Não na parte baixa da narina, na entrada, mas na parte mais alta.
E observe os movimentos respiratórios do lado da narina aberta, do lado esquerdo do corpo. Mas não só do lado esquerdo do corpo, mas também do lado esquerdo do assoalho pélvico. Completando uma saída do ar, você troca e tampa a narina esquerda e continua respirando profundo e lento pela narina direita. E vai observando o corpo se envolver e a sua atenção se envolvendo com os movimentos respiratórios do lado direito, lateral direita do corpo e o lado direito da base do corpo. Tradicionalmente se tampa a narina esquerda com o dedinho e o dedo anelar da própria mão direita, mas se isso te atrapalha, tampe como achar melhor. Vá procurando essa relação profunda que existe entre uma das narinas e um dos lados da região do assoalho pélvico. Quando soltar o ar, tire então as mãos e você volta a respirar profundo e lento pelas duas narinas. E procure uma sensação de eixo, mas ainda buscando essa relação da respiração com a região da base do assoalho pélvico, mas agora de uma forma mais central, observando esse eixo do corpo. Mantenha-se conectado com esse pequeno instante de pausa que pode aparecer ao fim de cada expiração. E o silêncio interno que existe nesse pequeno instante. O silêncio da percepção do seu ambiente interno. E da próxima vez que você chegar nesse ponto, no fim da saída do ar, quando percebe a existência desse instante de pausa e desse silêncio interno, você para de interferir na respiração e fica apenas com a percepção do silêncio interno, do seu ambiente interno.
Você é esse que respira. Você é esse que observa. Nem na respiração, nem na observação há uma ação voluntária. Você observa, você respira de forma espontânea e observa sem esforço. Se aproximando desses aspectos internos de nós mesmos, como acontecimentos, não como fazeres. Observa o seu corpo agindo por conta própria, você não faz absolutamente nada. Observa a respiração, os movimentos respiratórios, de expansão e retração. Mas, acima de tudo, você observa que observa, percebe que percebe. Mantenha toda a sua atenção nesse ambiente interno por mais alguns instantes. Volte a perceber a luminosidade pelas pálpebras fechadas que invade esse espaço interno. Faça com que agora seja um convite para que você volte a se identificar com as fontes de emissão da luz no ambiente externo. Vá fazendo respirações mais profundas, fazendo movimentos que sentir vontade com o corpo, movimentos de espreguiçamento, movimentos de tomada de consciência, até que você possa voltar ao ambiente externo, guardando algo, né, do que fica através desse contato do ambiente interno. É alguma coisa que a gente vai procurando preservar mutuamente, né? Uma certa preservação de uma consciência, uma presença disso que é o nosso ambiente interno, mas interagindo com o ambiente externo, né? E dessa forma a gente conclui essa nossa primeira prática. São 8h15, eu passei um pouco da hora, mas dado que eu atrasei, né, demorou uns 10 minutos para a gente começar, não passou tanto. As próximas práticas, elas têm um tempo de apresentação menor, e a gente vai se dedicar mais tempo à prática do pranayama em si, mais tempo à prática de meditação e observação desses efeitos em si. Acho que fica muito claro
que existe um percurso a ser feito, né? Onde a gente vai procurando, com as práticas, com o tempo, ganhar sensibilidade da percepção desses movimentos. É muito importante que a gente possa perceber aquilo que é pequeno no corpo. Movimentos respiratórios, por menores que eles sejam. Os mais evidentes é fácil, a gente está em contato com eles, mas há movimentos muito pequenos e a gente precisa tomar consciência deles, né? Porque só assim a gente vai podendo falar em algum momento, né? Para quem fez o curso, a gente já falou disso, mas ainda assim é difícil de tatear, né? Que são esses movimentos das correntes internas, movimentos internos que não são movimentos do corpo, também não são movimentos do ar. Que movimentos são esses, né? E são esses os movimentos que a gente vai procurando se aproximar com a prática, tá bom? Uma prática de ganho de sensibilidade por meio das técnicas dos pranayamas. Então, eu queria agradecer muito a presença. Queria dizer que na semana que vem seguimos, né? Então, há várias pessoas inscritas para a gente seguir, há várias pessoas fazendo essa prática em caráter experimental, são muito bem-vindos, né? E se alguém se interessar em seguir, tem o link na bio do meu Instagram, né, que pode fazer. Eu vou mandar também o link no grupo do WhatsApp. E se essa foi apenas uma experiência, muito bem-vindo também. Espero que tenha sido uma experiência proveitosa e que tenha trazido alguma coisa, né, que possa ressoar e permanecer por algum tempo como experiência. Então, muito obrigado.